O Congresso Nacional deve votar nesta semana o adiamento das eleições municipais de 2020 por causa da Covid-19. A mudança só pode ser feita por meio de uma proposta de emenda à Constituição que precisa de 60% dos votos dos deputados e senadores em 2 turnos de votação em cada casa. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o relator do projeto, o senador pelo PDT do Maranhão, o Everton Rocha. Tudo bem, senador? Bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez. Bom dia, Tiago, Kalina, todos os correspondentes da Jovem Pan. É uma satisfação estar conversando com vocês. Nós que agradecemos. Senador, de que forma é possível aprovar essa medida? Há muita discussão já há meses aqui no Brasil em relação a isso. O temor de que os mandatos, de uma certa maneira, possam ser ampliados para o ano que vem. E em meio a essa pandemia, o Congresso vai ter quórum? Como é que vai ser feita essa discussão no Congresso a partir de agora? É importante que a sociedade tenha a clareza de que o Congresso Nacional, em momento algum, foi a favor ou é a favor de que se adie a eleição. Primeiro, nós sempre discutimos, e é um apelo dos prefeitos e de todas as lideranças, que a eleição aconteça no dia 4 de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral ouviu especialistas, juntamente com o Congresso de Saúde, infectologistas, médicos, e todos são na direção de que não é prudente realizar a eleição no período de outubro, por estarmos ainda no meio da pandemia. E como o nosso prazo é até 31 de dezembro, acham que e sugerem que se arraste o máximo possível, pelo menos mais 50, 40 dias após outubro, para que dê tempo de, pelo menos, o Brasil respirar ou encontrar algumas soluções possíveis para que possamos realizar o pleito. Então, dado essa tarefa, para que eu relate uma proposta de nova data, é que fizemos um trabalho árduo todo final de semana. Ontem passamos uma sessão de debates com a presença do ministro Barroso e o ministro Fachin, lá no Congresso Nacional, junto com os senadores e infectologistas, especialistas, representantes das academias do direito eleitoral, representantes da sociedade civil organizada, dos prefeitos, enfim, temos tido, Tiago, muito diálogo. E dentro do que eu pude colher as opiniões de vários, nós resolvemos, já fechamos a proposta do nosso relatório, e ontem mesmo à noite, por volta de 11, 23 horas, eu disponibilizei já para os colegas senadores para que todos possam ter acesso e ter mais tempo para podermos discutir. Ou seja, até daqui a pouco nós iremos conversar novamente com eles, para daí a gente poder fazer os últimos ajustes. Mas hoje nós queremos votar os 2 turnos dessa PEC. Vamos quebrar o interstício dela e já analisar o segundo turno. Senador, pergunta agora de José Maria Trindade, que está justamente em Brasília e acompanha nos últimos meses essa discussão. Zé Maria. Pois é, senador, há pesquisas, deputados me mostram pesquisas realizadas aí nos estados que indicam que os prefeitos querem o adiamento, inclusive prorrogação de mandato, né? Mas a população em geral quer que as eleições sejam realizadas na data prevista. Esta é a opinião. Na Câmara dos Deputados há dificuldades para votar esse projeto do senhor. Eu conversei, inclusive, com um conterrâneo seu, o deputado Hildon Rocha, né, que quer mudar apenas o cronograma. Você não acha que mudando apenas o cronograma, a Justiça já estabeleceu as convenções partidárias através da internet, né, por um trabalho de reunião de eleitores via internet e tal, isso não é o suficiente, isso não garantiria as eleições na data marcada, não em outubro? Trindade, é importante lembrar que eu não sou o autor e não é ideia minha esse projeto. Eu fui designado relator para dar uma sugestão de proposta para o possível adiamento das eleições. O Senado Federal, repito, realizou várias reuniões, vários debates, ontem foi muito produtivo, e entre a opinião dos meus amigos prefeitos, eu sou um senador municipalista,
E eu não gosto de fazer nenhum tipo de criar nenhum tipo de expectativa. Quem me conhece sabe que não é do meu perfil político fazer esse tipo de construção, criar expectativas aonde você não acredita. Primeiro você tem que acreditar para depois você defender. Eu iludir prefeito numa altura dessa do campeonato de que ele vai poder ter 2 anos a mais, na verdade, eu não vou estar sendo honesto com ele nem comigo. É inconstitucional. Eu tenho ouvido os ministros, ouvido toda a comunidade jurídica. A Constituição é clara, o voto é periódico, o mandato é periódico. Nós não podemos achar que temos um assunto sério para resolver, que é uma pandemia, mas achar que com isso vai se prorrogar o mandato. Então, essa não é a discussão é a data da eleição. Se o Tribunal Superior Eleitoral me fala que não tem como fazer a eleição dia 4 de outubro e sugere que seja feito entre novembro e dezembro, nós reclamamos que sempre o judiciário legisla por nós. Nós estamos tendo a oportunidade de legislar e dizer, então, qual é a regra dentro da data que eles estão propondo. Se nós não aceitarmos, paciência. Aí, claro que quem optou por opinião política vai pagar com as suas responsabilidades. Eu fiquei com a opinião científica, ouvi os médicos e ouvi os conselhos de quem entende do assunto. Então, neste momento de pandemia, eu sou mais a ciência. Senador Everton Rocha, agora a pergunta de Rodrigo Constantino para a gente fechar a nossa conversa. Constantino. Bom dia, senador. Além de não desejar a prorrogação de mandato, que seria realmente inconstitucional, há uma pressão popular, uma demanda do povo também muito grande em relação ao uso dos recursos, até porque no meio de uma pandemia que todo mundo perdeu muito, é de se assumir que vai gastar menos numa campanha que não vai ter aglomeração, não vai ter coisas dessa natureza a princípio. Como é que fica a questão desse fundo eleitoral que foi tão discutido, que foi tão cobrado por parte do povo, continua naquele mesmo montante, vai ser usado de que forma? Como é que está essa questão? Obrigado, Constantino. O fundo eleitoral, prazos que trate tudo sobre lei eleitoral ou sobre reforma política, dentro de todos os debates que nós fizemos, acompanhado do ministro Barroso, nós resolvemos não entrar porque tratava-se de tema que não é o tema da eleição, data da eleição. Então, como eu estou querendo fazer um relatório, fiz um relatório muito centrado no seguinte, olha, qual é a data e os novos prazos. Se eu entrar em qualquer assunto que trate tema eleitoral, tema da reforma política ou da lei eleitoral, nós, naturalmente, não conseguiríamos construir a unidade que vocês mesmos já admitem que é muito difícil, por exemplo, na Câmara dos Deputados. Por último, hoje, um dos caminhos tranquilos que a legislação permite se economizar recursos do fundo eleitoral começar, por exemplo, pelos candidatos e pelos partidos que o criticam. Eles podem renunciar o uso desse recurso, porque uma das coisas que eu sempre bati muito no Congresso é que tem muito senador, deputado, muito candidato que sobe na tribuna, bate no fundo e começa a campanha e seu partido usa. Então, ele pode ele pode comunicar à Justiça Eleitoral que ele abre mão da cota dele, e isso também já ajudaria muito a economizar. Senador Everton Rocha, que é do PTB do Maranhão, mais uma vez, muito obrigado. PDT, perdão, do Maranhão, muito obrigado pela atenção e gentileza, estaremos acompanhando as discussões do Congresso. Diga, senador. Tem um ponto muito importante para esclarecer para a sociedade, para vocês, que eu coloquei no relatório, que assim, as pessoas estão dizendo, vem cá, e se tiver dia 15 de novembro, que é o primeiro turno, que está no meu relatório, os cientistas e a comunidade acadêmica falar que não dá para fazer por conta da pandemia, que deve ter estourado, Deus o livre, em uma região, determinada região de São Paulo. Lá nós estamos deixando esse dispositivo, um gatilho para até 27 de dezembro ter eleições suplementares, suspender apenas aonde tem problema, e fazer numa data posterior, com isso resolvendo o resto do Brasil. Ok, obrigado, senador. Bom trabalho, até a próxima.